conceito de iluminação desta residência, ele é único, são únicos todos os conceitos de iluminação que você aplica a uma residência. Em particular modo, quando a residência tem algumas expectativas específicas para o cliente, um pouco como neste caso. O Fernando, o proprietário desta casa, que é uma casa de veraneio, ela foi adquirida como uma casa já existente, não é um projeto que nasceu sobre uma planta baixa, mas numa casa que tinha já uma história. E o projeto arquitetônico é monumental, tem uma característica de monumentalidade. Isso é um pé direito extremamente alto e uma corrente dentro desta monumentalidade do neoclassicismo. São projetos que se executavam muito no século XX. Tanto é que esta casa é do começo dos anos 2000, do arquiteto Thiago Pita, que tem um escritório lá em Ubatuba e que é especializado nesse tipo de casas. Como o cliente, o Fernando, já era nosso cliente do escritório da Torellucci, eu já tinha um histórico de projeto, um repertório com ele. Então isso facilitou um pouco a nossa comunicação, enquanto, por exemplo, tanto a definição das luminárias, o tipo de materiais das luminárias, a tecnologia empregada no projeto, eu já conhecia, já tinha as certezas do que o Fernando iria gostar ou não gostar. O que foi o desafio era entrar numa casa com um limite técnico, dado pelo fato que toda a distribuição do circuito elétrico já existiam e tudo aquilo que era arquitetura existente já existia. A reforma que foi feita na casa foi uma reforma do tipo de decoração, paisagismo e iluminação. Também outras benfeitorias não visíveis foram feitas na casa, mas benfeitorias substanciais, né? Então, no primeiro momento, eu comecei a leitura das pranchas arquitetônicas. E durante esse processo de leitura das pranchas, o Fernando manifestou o desejo de ser o decorador da casa. Considerando o fato que o Fernando tinha tanto recurso quanto profissionais que podiam ser contratados, ao saber que ele teria sido o decorador da casa, eu entendi que a minha escala de trabalho não teria sido mais no virtual, mas teria sido um 3D real. Isso é, eu precisava estar na casa e acompanhar esse desenvolvimento do projeto de decoração do cliente dentro da casa. Então eu pedi autorização para ele para poder ficar na casa alguns dias sozinho. E aí eu pude observar a luz natural da casa, tanto de dia quanto de noite. Teve a sorte de estar lá também em noite de céus, tanto de céu estrelado quanto de lua cheia, e entender melhor o que significava o desenvolver da luz solar dentro da casa. Então, nesse trabalho inicial de conhecer, sentir a casa, como ela reagia à integração dela com a natureza, tanto no paisagismo existente, e tem muita mata nesse lote, quanto o paisagismo informação, que estava sendo executado pelo Giorgio Salles, da Salles e Hoppe Paisagismo e Marketing. Essa minha vivência na casa me deixou entender que o ponto de partida era para ser uma luz indireta. E eu parti com esse conceito dentro do espaço que eu chamo de cena principal da concepção de iluminação do projeto. Essa cena principal, quando você decupa ela, quando você entende o significado que ela dá ao resto do projeto, você dá o tom à sua concepção. E se você erra o tom, você desafina tudo o resto. Então, é a cena madre, na linguagem teatral, a gente usa esse termo, mas é a cena também que determina
se o caminho que você pegou é o certo naquilo que são as expectativas que o cliente tem com você. Eu fiquei apavorado quando o cliente falou: você tem carta branca, porque isso te apavora, né? Você prefere uma leve direção, mas como a gente, repito, tinha já histórico, um repertório entre nós de trabalhos anteriores, tanto em apartamentos como casa, ele se sentia tranquilo em me dar esta carta branca. Então, cheguei à conclusão da luz indireta nesse espaço central, que seria a minha cena principal, onde o programa arquitetônico estava desenvolvendo 3 ambientes conjugados entre eles. Isso é, a sala de estar, a sala de jantar e a sala de TV, com anexa imediatamente a cozinha, separada por uma pequena, entre aspas, parede de madeira, porém removível esta parede. Então, a integração da cozinha com esses 3 ambientes era imediata. Então, quando eu estudei no Dialux o significado de uma luz indireta, eu percebi que as minhas superfícies refletoras eram muito poucas, porque esse ambiente central, que é 75 metros quadrados, só esses 3 ambientes, com pé direito de 7 metros, ele não tem parede reflexiva, é tudo pano de vidro. Isso é luz que escapa, vai fora da casa. É isso que faz a casa integrada à natureza, porque assim como de dia a natureza em alguns pontos ela invade a casa ou sutilmente penetra na casa, em outros momentos à noite a luz está se aproximando, saindo pelos panos de vidro, você está se aproximando à natureza. E por isso ela está trazendo também a natureza no convívio social dentro da casa. Quando eu me dei conta disso, eu trabalhei esta iluminação indireta e estratifiquei ela, por causa dos 7 metros de altura, em diferentes níveis. O meu nível de trabalho foi a 0,75 metros do chão, na mesma altura de uma mesa de jantar. Porém, o meu nível de trabalho das fontes luminosas foi a 3 metros e a 5 metros e pouco de altura, porque tinha vigas nessas alturas da casa que me permitiam o apoio de fontes luminosas indiretas. E aí, o fato que eu podia comandar essas fontes luminosas com circuitos elétricos separados me permitia um degradê dentro da casa para ter uma distribuição dos lux de uma forma que o aconchego final que eu dei com esta luz indireta eliminasse qualquer tipo de sombra, deixando exatamente essa sensação de quem está dentro da casa, o dono da casa, ser o mentor de tudo aquilo. E por isso quebrar o paradigma inicial da sua pequenez, de quando você entra, por exemplo, dentro da igreja. Você olha para aquilo que já foi criado, que já está lá, mas você transformou com a sua poesia, do seu olhar, num ambiente que te pertence, onde você se integrou. E eu acho que consegui esse resultado, porque quando o cliente entrou, surpreso do efeito, ele falou: eu me sinto na minha casa. Isso é, comprou algo que não era dele, mas ele se identificou na primeira vez que ele acendeu a luz. Então eu falei, disso daqui posso continuar e manter esta linguagem em todos os outros ambientes. Mas a definição das luminárias até neste ponto não tinha sido feita. Eu não tinha definido exatamente as fontes luminosas. Isso foi feito no segundo momento, porque entrava o discurso mais técnico, isso é, dimensões de fontes luminosas, como elas desapareceram ao olho dentro daquele espaço onde a madeira é o elemento principal que narra lá dentro, e como fazer que estas luminárias entrando lá dentro pudessem conviver com os elementos tanto arquitetônico como decorativo.
E aí esse foi um trabalho passo a passo que eu consegui fazer ao longo de alguns meses, porque chegava para mim um novo elemento decorativo e aí a minha pesquisa sobre o tipo de luminária a ser colocada ia se afinando, definindo cada vez melhor.